Salve, salve! Que bom que você está aqui de novo. Aqui é o professor Rosenthal, que há 29 anos tem uma honra de preparar candidatos para a classificação em concursos públicos e nós estamos no segundo vídeo da Semana do Português para Concursos. Meu propósito nesse evento é mostrar a você quais assuntos são mais importantes em português para concursos e como você pode gabaritar essa matéria, mesmo que você não tenha base nem facilidade de decorar regras gramaticais. No primeiro vídeo dessa série, eu expliquei quais são os assuntos mais importantes e o que você deve priorizar no seu estudo com base na análise de 412 provas de concursos anteriores. Vimos também um bizu sobre concordância verbal que vai te ajudar a acertar muitas questões de concurso. Eu agradeço de coração as centenas de comentários de vocês no primeiro vídeo, bem como os compartilhamentos e curtidas nas redes sociais. Esse feedback me dá uma energia, uma motivação que vocês não têm ideia. Eu li todos os comentários e fiz o possível para responder todas as perguntas. E se você ainda não deixou sua dúvida ou seu comentário, aproveite agora. Se você perdeu o vídeo 1, aconselho fortemente que você volte lá e assista antes desse. E não vai dizer que não tem tempo. O vídeo tem 40 minutinhos. Aproveitando, vou abrir um parêntese aqui, rapidinho, para falar sobre tempo. Vi vários comentários aqui embaixo de pessoas dizendo que não tem tempo. Talvez seja você uma dessas pessoas. Talvez não, mas a verdade é que hoje em dia quase todo mundo sente falta de tempo. Parece que o dia não tem mais 24 horas. Quando a gente vê, o tempo já passou, não é verdade? Acontece que se isso for uma justificativa para você não estudar, você pode até estar com razão, mas você não vai passar nunca num concurso público. Tempo não se tem, tempo se cria. Tudo é questão de prioridades. Se mudar sua vida não é uma prioridade, se ter estabilidade e uma ótima remuneração não são prioridades, você não terá tempo. Mas se você realmente quiser, se quiser mesmo, de verdade, você vai criar o tempo necessário para estudar. Comece aos poucos, meia hora por dia, depois 1 hora e vá aumentando. Se você não estiver disposto a abrir mão de outras coisas para se preparar bem para o concurso, é melhor procurar outra coisa para fazer. Desculpe a sinceridade, porque concurso não é a sua praia. Você vai perder o tempo que você tem e não vai passar em nada. Não fique chateado por eu estar sendo sincero e talvez um pouco duro, mas eu acho que você estará perdendo seu tempo vendo esses vídeos essa semana se você não estiver disposto a continuar estudando na semana seguinte, seja por falta de tempo ou por qualquer outra razão. Então, eu quero, antes de a gente seguir, que você firme um compromisso comigo e principalmente com você, de que seu estudo não vai parar por aqui, que você vai continuar estudando. Posso contar com isso? Repete comigo então. Eu prometo para mim mesmo que vou criar tempo para estudar, porque eu mereço passar em um concurso e ter uma vida melhor. Show! Parabéns pela sua decisão. Seja ela qual for, lembre que suas decisões e atitudes é que vão dizer onde você estará no futuro. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os 7 erros que quase todo concurseiro comete e que o fazem perder muitas questões de português. Se você se mantiver longe desses erros, vai passar muito mais rápido no seu concurso. Além disso, vamos ver um bizu de regência, tema bastante cobrado pelas diversas bancas. Não se esqueça de fechar outras janelas do seu computador, como redes sociais e WhatsApp. Deixe seu telefone no silencioso e desligue a TV. Vamos focar aqui na aula, combinado? E não esqueça que você pode baixar o material de acompanhamento desta aula em PDF, que está aqui na página ou do meu lado esquerdo, ou aqui embaixo. Vamos então aos 7 erros que quase todo concurseiro comete, mas que você não vai cometer. O primeiro grande erro está na forma como o candidato lida com o enunciado das questões. Eu sei que você já deve ter ouvido dezenas de seus professores dizerem que você deve ler com atenção o comando da questão. Mas não basta ter atenção, tem que ter malícia, malandragem. Por exemplo, agora nós vamos ver uma questão muito interessante. Você vai ver como a leitura do enunciado vai ser determinante quanto a você acertar ou errar a questão.
Olha só, eu peguei uma questãozinha aqui que é muito legal, uma questão do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, que comprova exatamente o que eu disse, que a leitura do enunciado é importantíssima, tá ok? Eu vou ler o início do texto rapidamente e depois eu vou partir para a questão. O início do texto diz o seguinte: li que a espécie humana é um sucesso sem precedentes. Nenhuma outra espécie com uma proporção parecida de peso e volume se iguala à nossa em termos de quê? Em termos de sobrevivência e proliferação. E tudo se deve à agricultura. Ok? Maravilha. Então agora nós vamos para a questão. Segundo o texto, e uma coisa legal, a parte de interpretação, tá, os principais bizus, eu vou trabalhar no próximo vídeo. Mas olha só para dar um gostinho para você. Segundo o texto, o sucesso da espécie humana é medido. Olha como a leitura do enunciado é fundamental. Se, em vez de a palavra medido, se fosse a palavra devido, a resposta seria outra. É por isso que você tem que interpretar o comando, o enunciado, de forma muito atenta. Tá ok? Então, o que ele está perguntando? Como é medido o sucesso da espécie humana? Qual é o critério para você avaliar o sucesso da espécie humana? Aí você retorna ao texto. Qual o critério? Eu sei que a espécie humana supera as outras espécies, os outros animais, em termos de quê? Qual é o elemento de comparação entre os humanos e os outros animais? O critério é: nenhuma outra se iguala em termos de sobrevivência e proliferação. Ou seja, o critério utilizado para fazer a comparação entre a raça humana e as outras espécies foi sobrevivência e proliferação. Nenhuma outra espécie sobreviveu e proliferou tanto quanto a espécie humana. Então, é medido por isso aí. A resposta dessa questão foi a letra B de bola. Ok? Bacana. Agora, se em vez de medido, se fosse devido, por isso que eu falo como é que é importante. Ou seja, qual seria o motivo, qual seria a causa de a espécie humana ter tido tanto sucesso em termos de proliferação e sobrevivência? Qual seria o critério para essa causa? Qual seria a causa disso? Aí o texto já diz. A causa é que tudo se deve à agricultura. Então, olha só como é que a pergunta é fundamental, como o enunciado é fundamental. Se, em vez de medido, se fosse é devido a quê? À agricultura. A resposta seria a letra E. Mas como ele está perguntando, tá? O elemento que está sendo utilizado para a comparação entre as espécies, o elemento que está sendo, ou os elementos que estão sendo utilizados, é sobrevivência e proliferação. Gente, muitas pessoas também me perguntam se é verdade mesmo que eu oriento os meus alunos a responderem as questões sem ler o texto. E eu falo, olha, não é bem isso. Cara, o que eu oriento os meus alunos é: você só deve ler o texto se for realmente necessário. Cara, nós acabamos de ver agora uma questão. Por exemplo, você não precisaria ter lido o texto inteiro para responder. Bastaria ler os 2 primeiros períodos. Ok? Tá, tudo bem, uma questão de interpretação de texto, o ideal é que você realmente leia o texto todo. Mas às vezes a pergunta que o cara formula é: segundo o primeiro parágrafo. Cara, se é segundo o primeiro parágrafo, a resposta está no primeiro parágrafo. Tá? Segundo a frase tal, de acordo com a frase tal, você tem que ler aquela frase. Então, às vezes, a leitura do texto se torna desnecessária. E estou falando isso em relação à interpretação de textos. E o que é pior, às vezes, existem bancas que fazem o seguinte:
coloca o texto, mas antes do texto eles colocam o seguinte: responda, ou melhor, leia o texto abaixo para responder a questão X. Tá legal? Aí o candidato, ingenuamente, vai e lê aquele texto todo. Às vezes é um texto muito grande e com um vocabulário difícil. E o candidato sente a necessidade de entender o que ele está lendo. Então, o que ele acaba fazendo? Ele lê, às vezes, 2, 3 vezes o mesmo texto. E aí, finalmente, vem a questão. Aí a questão pede o seguinte: assinale a alternativa em que um comentário acerca de aspectos morfossintáticos, que esse comentário foi feito erradamente. Gente, morfossintaxe é aspecto gramatical, é gramática, não é interpretação de textos. Então ele fala, por exemplo, sobre um que aparece na linha 5. Gente, mesmo que você tivesse lido o texto 40 vezes, você não vai lembrar, tá? Exatamente, você vai lembrar a história toda e tal, mas você não vai lembrar o que fica em volta desse quê. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que retornar aquele fragmento do texto para ver exatamente o que o texto está fazendo naquela frase. Então, cara, se a questão é meramente gramatical, a leitura prévia do texto se torna totalmente desnecessária. Então você tem que prestar muita atenção, porque o fator tempo em concurso público, na hora da prova, é fundamental. Tá? Então a leitura de algo desnecessário é um prejuízo muito grande. Ok? Então você só vai ler o texto se for efetivamente necessário. Então antes de você ler o texto, o que você deve fazer? Você vai olhar a questão. Você vai olhar não o comando que vem antes do texto, mas o comando da questão, para ver se a questão é de interpretação de texto mesmo, se essa questão vai requerer uma leitura prévia desse texto. Tá legal? Porque depois, cada comentário que ele fizer, você vai ter que fazer o ping-pong, você vai ter que retornar realmente ao texto para fazer análise daquilo que ele está solicitando em cada alternativa. Então, aqueles fragmentos do texto que estão mencionados nas alternativas, aí você não tem jeito, você vai ter que ler. Mas a leitura prévia, em vários momentos, você pode dispensar. Outro erro muito grave é você não usar uma estratégia para fazer as provas. Meu amigo, olha só, como eu falei para você, eu sou um concurseiro. Tá? Então, a gente tem que olhar o perfil de cada banca, de cada concurso. Ok? Por exemplo, existem provas que você é obrigado a gabaritar para ter chance. Quase sempre as provas dos tribunais, você tem que tentar fazer o máximo possível. Então, não há jeito. Por exemplo, 20 questões, concurso para o TRT do Rio, você tem que acertar no mínimo 17. Ok? Agora, existem concursos que são diferentes. Por exemplo, a área fiscal, são provas muito grandes, muito grandes. Então, você tem até que aprender a abrir mão de determinadas questões. É uma coisa engraçada, mas, por exemplo, há algumas bancas que pegam textos muito difíceis, com um vocabulário muito complicado, muito sofisticado, e eles pegam esses textos e colocam no início da prova. Ok? Então eles concentram as questões no início. Para quê? Para o candidato perder muito tempo lendo os textos e resolvendo as questões. E as questões que seriam mais simples estariam no final da prova. Então o candidato tem que ter essa malandragem. Por exemplo, eu já tive um aluno que, uma vez muito feliz, chegou para mim, depois de uma prova de auditor fiscal da Receita, e falou o seguinte: Rosenthal, eu gabaritei a prova de português, acertei as 20 questões. Aí eu perguntei para ele: e vem cá, quanto tempo você levou fazendo essas 20 questões? Aí ele falou: mais ou menos umas 2 horas. Quando ele me falou 2 horas, eu já sabia que, pá, maneiro, legal, ele acertou as 20 questões. Mas ele teria tempo hábil para fazer as demais disciplinas? Cara, você não tem que pensar no todo, você tem que pensar em passar no concurso. Eu preferia que ele tivesse acertado umas 14, 13 questões, ok? E que ele tivesse só levado os 40 minutos, porque ele teria tempo hábil para fazer as demais disciplinas. Então, cada concurso tem um perfil. Então, você tem que conhecer o perfil da banca. Outro erro que o candidato não pode cometer é ter pouco conhecimento de conectores. Por quê? Porque o pouco conhecimento desses conectores
acaba por prejudicar a sua interpretação de textos. Cara, conectores são conjunções e preposições. As conjunções e as preposições, como eu já até cheguei a comentar no nosso primeiro vídeo, são um meio de campo entre a gramática e a interpretação de textos. Por meio dos conectores, estão estabelecidas as relações de sentido, de significado. Por exemplo, quando nós usamos a conjunção entretanto, nós sabemos que ali está sendo utilizada uma relação de oposição, de adversidade. Choveu muito, entretanto fui à praia. Então, a conjunção entretanto introduz uma oposição. Quando eu falo choveu muito, qual é a expectativa que eu crio? Que eu vá à praia ou que eu não vá à praia? Que eu não vá à praia. Então, existe uma relação de oposição entre chover muito e ir à praia. Ok? Caso chova, não irei à praia. A conjunção caso já estabelece uma relação de condição, de hipótese. Eu vou à praia? Depende. Se chover, não irei. Mas se não chover, eu irei. Então, os conectores, que são as conjunções e as preposições, são fundamentais para o trabalho de interpretação de textos. Se você quiser fazer uma boa intelecção do texto, o primeiro passo é ter conhecimento de conectores. Outra falha que você não deve cometer é ter pouco conhecimento de verbos. Gente, verbos e conectores são os dois grandes alicerces da língua. Tá? Nós acabamos de falar sobre os conectores. E por que os verbos são tão importantes? Gente, mesmo que não caia uma questão de verbo, verbo é pré-requisito para vários outros conhecimentos. Por exemplo, quando você aprende a reduzir uma oração, o verbo vai ter que estar no infinitivo. E aí, se você não conhecer o infinitivo? Trabalho de vozes verbais, que é reescrita. Como é que você vai fazer um bom trabalho de reescrita, passando da voz ativa para a voz passiva, se você não sabe, por exemplo, flexionar o verbo ser? Concordância verbal. Como é que você vai trabalhar concordância verbal se você não sabe flexionar um verbo? Então, e verbo, além de tudo, tem um aspecto semântico, claro, que é a questão do tempo. O verbo pode passar uma ideia de tempo futuro, de tempo passado, de passado do passado. Então, o conhecimento de verbo é fundamental. Verbos e conectores formam os dois grandes alicerces. Se você tiver bom domínio desses dois conteúdos, cara, o resto fica muito, muito mais fácil. Outro problema é o candidato achar que não consegue aprender português porque não teve base na escola. Achar que português é difícil. Gente, pelo amor de Deus, português não é difícil. Você sabe português desde os 4 anos de idade, desde os 3 anos de idade. Você consegue entender o que as pessoas falam para você desde os 4 anos. Você se comunica desde os 4 anos de idade. Você tem domínio do português. As pessoas erradamente fazem uma comparação, por exemplo, com o inglês. O inglês é muito mais fácil. Gente, quando você estuda inglês, a sua finalidade é completamente diferente. Você estuda inglês para aprender o quê? Para aprender a se comunicar. Você, quando estuda inglês, o que você quer atingir? Você quer atingir o que você já sabe em português desde os 4 anos. Então, quando você estuda português, na realidade, você estuda português para quê? Para se desenvolver. Por quê? Porque as provas hoje são difíceis. Há muita gente competindo. Então, as provas têm que ser cada vez mais difíceis. Então, você tem que se aprofundar no conhecimento de português em função disso. Mas não que o português seja algo difícil. Como é que você pode considerar a sua língua-mãe algo difícil? Não. O que nós estamos aprendendo aqui é um aprofundamento daquilo que você já sabe, tá ok? Porque você acorda utilizando a língua portuguesa, passa o dia inteiro utilizando a língua portuguesa e até dormindo você utiliza a língua portuguesa porque você, quando sonha, aparece algum diálogo, lá no seu sonho está a língua portuguesa. Então, português não é difícil. Tá? A dificuldade que nós encontramos é muito porque colocaram isso na nossa cabeça. Então, vamos quebrar esse estigma. Ok?
Outro problema é justamente o oposto. O fato de muita gente achar que já sabe tudo na língua portuguesa pelo fato de ter tido uma boa base lá na escola. Gente, que a gente sabe português, é óbvio que a gente sabe, como eu acabei de falar no problema anterior. Ok? Mas para fazer um concurso público, você tem que se aprofundar nesse conhecimento. E a escola, infelizmente, por melhor que ela seja, ela não oferece ferramentas suficientes para você fazer um concurso público. De jeito nenhum. Duvido, por exemplo, que uma escola fale em paralelismo sintático. Duvido. Duvido, por exemplo, que uma escola fale que uma banca pode seguir um autor e outra banca pode seguir outro autor. E aí, fazer o quê? Então, cara, a preparação para um concurso público é diferente de tudo que você já viu. Então, meu amigo, você não pode ter nem aquele medo da língua, mas, por outro lado, também você não pode ter uma atitude de arrogância diante da língua. Ah, como eu sei falar português, como eu sei ler, pronto, estou preparado para fazer prova. Desculpe, mas a banda não toca assim não, amigo. O último grande problema, o imediatismo. Querer grandes resultados em pouco tempo. Esse erro é o mais comum entre os concurseiros. E não só em português, mas em todas as disciplinas. Cara, você quer um cargo para a vida toda, que vai te pagar mais do que na iniciativa privada, e ainda tendo estabilidade, e acha que vai conseguir se preparar em 2 meses de estudo? Esse pensamento é um pouco ingênuo. Passar em concurso público exige esforço, e em média você vai levar de 6 meses a 1 ano e 6 meses até que esteja preparado para disputar uma vaga. Eu sei que pode parecer muito tempo, mas é melhor 1 ano de estudo e 30 anos de serviço público ou uma vida inteira pensando no que você poderia ter sido? Gente, um bizu bem legal de regência verbal. Bem legal mesmo. Tá? A questão da regência do verbo implicar. Rosenthal, qual é a forma correta? O pacote econômico implicou grande número de demissões ou implicou em grande número de demissões? Bem, vamos lá, vamos fazer um histórico. O que o Celso Cunha fala sobre o verbo implicar no sentido de acarretar, resultar? Gente, nós não temos uma posição do Celso Cunha. Nem naquela gramática antiga do MEC, nem naquela gramática verde que ele fez junto com Lindley Sintra, tá? O verbo implicar é mencionado. Então a gente não sabe exatamente qual é o entendimento do grande mestre, do meu mestre, meu professor na UFRJ, Celso Cunha. O que o Evanildo Bechara informa? Bechara diz que o verbo implicar no sentido de acarretar, resultar, só pode ser transitivo direto. Ou seja, na concepção do Bechara, o emprego dessa preposição estaria totalmente errado. Então, ele só admite o pacote econômico que implicou grande número de demissões. Bem, o que o Rocha Lima, outro grandioso gramático, expõe? Ele diz que o verbo implicar no sentido de acarretar, resultar, é transitivo direto, o que até aí foi igual ao Bechara. Rosenthal, então qual é a diferença? Só que no final ele diz o seguinte: o emprego da preposição em está ganhando foros de cidade. Gente, o que ele quis dizer com isso? Que enquanto o erro, é até uma coisa meio elitista, enquanto o erro estava na periferia, era um erro. Depois que o emprego da preposição em saiu da periferia e entrou na cidade, tá? Que pessoas conceituadas, com muito conhecimento, passaram a utilizar a preposição em, aí ele falou o seguinte: não, pera lá, se tanta gente que tem conhecimento está usando, eu não posso mais dizer que está errado. Então ele passa a admitir as duas formas, sem preposição, que é a forma tradicional conservadora, e com a preposição em. Um outro grande autor, que é o outro Celso, né, que é o Celso Pedro Luft, que escreveu o Dicionário de Regência, ele também segue o grande mestre Rocha Lima. Ou seja, inclusive ele repete até a frase que o Rocha Lima escreveu, que o emprego da preposição em está ganhando foros de cidade. Então ele admite as duas formas, como transitivo direto ou como transitivo indireto com preposição em. E, Rosenthal, e as bancas?
que é o que interessa. Bom, vamos lá, historicamente. FCC, cara, a FCC tem uma postura muito legal em relação a esse caso. No vídeo passado, eu até falei, olha, a FCC, se tem um problema, a FCC geralmente atravessa a rua. Ela evita realmente mergulhar nos elementos polêmicos. Engraçado que ontem foi uma exceção, que eu mostrei uma situação polêmica em que a FCC mostrou lá qual era o seu entendimento. Ok? Foi uma situação raríssima, foi uma exceção mesmo. Aqui, a FCC não expôs até hoje nenhuma prova que a gente viu a questão do verbo implicar no sentido de acarretar resultado sendo utilizado. Aliás, eu até posso dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, existe até como você fazer isso, tá? Até como você utilizar o verbo implicar sem entrar na polêmica. É só você usar como transitivo direto. Porque se você usar sem preposição em, aí todo mundo diz que está certo. Tá? O Bechara que diz que só sem preposição estaria certo, ou o Rocha Lima, que admitiria as duas hipóteses. Então, há até como você entrar no assunto sem entrar na polêmica. Ok? E a FCC nunca entrou na polêmica. Agora, as outras bancas entraram. Certo? Por exemplo, a ESAF, que agora nem vai mais existir, mas fez todos os concursos de auditor fiscal até então, a ESAF mostrou qual era o posicionamento. Tá? E deixou claro que seguia o Rocha Lima, ou seja, aceitava com preposição ou sem preposição. Então, e para a ESAF, que segue o entendimento do Rocha Lima e do Celso Luft, aceitaria implicou grande ou em grande. Agora, por outro lado, CESP e FGV não aceitam de jeito nenhum a preposição em. Então, vamos lá, repetindo. ESAF pode ser grande ou em grande. Por sua vez, FGV e CESP-UNB só aceitam grandes números de emissões sem a preposição em. Ok? Olha que coisa. Como é que é importante você conhecer a banca, como é que é importante você compreender a visão do que a banca pensa. Ok? Então, FGV e CESP só admitem sem preposição. Aliás, sendo muito sincero, a tendência hoje de quase todas as bancas, nesse caso do verbo implicar, é trabalhar da forma tradicional, ou seja, só como transitivo direto. Então, olha lá, nos dois casos, implica grandes números de emissões, a ação do diretor implicará a satisfação. Então, para FGV e CESP, só a satisfação. Já para a ESAF, aceitaria a satisfação ou na satisfação. Gente, aproveitando o ensejo, já que a gente está falando de regência verbal, e um verbo que é sinônimo do implicar é o verbo acarretar. Aí, meus amigos, todas as bancas e todos os autores são unânimes. Para todo mundo, o verbo acarretar só pode ser transitivo direto. Então, aqui não há a menor hipótese de em uma. Então, as notícias acarretaram clima de preocupação, ou acarretaram um clima de preocupação, mas de jeito nenhum você poderia inserir a preposição em. Ok? Legal? Bacana? Meus amigos, agora nós vamos ver as questões. Olha que bacana, você vai ver as questões em conformidade com o entendimento de cada banca. Legal? Vamos lá. Questão número 1. Tá? Uma questão de auditor fiscal da Receita que ela é feita pela ESAF. Ele pede o seguinte: marque a opção em que ambos os períodos estão gramaticalmente corretos. Ok? Então, gramaticalmente corretos. A letra A, o que você tem que fazer? Você tem que começar a ler daqui e ir comparando. É o mesmo período escrito duas vezes, o ideal é que você vá fazendo isso. Então, por exemplo, a letra A, o racismo. O racismo, reparou que no primeiro caso, depois de racismo, não há vírgula, no segundo, há vírgula. E repare que o racismo, no sentido de prática discriminatória em razão da etnia de uma pessoa ou grupo, racismo atenta. Entre o sujeito, que é o racismo, e atenta, você tem um elemento intercalado gigantesco. Então, está faltando a vírgula, nós temos um erro gramatical aqui, já posso até eliminar a letra A. Sendo que depois da sequência, há um outro erro grosseiríssimo, um erro de ortografia. Etnia com i
é dose para leão. Ok? Então, outro erro grosseiro. Então, elimino a letra A. Letra B de bola. Olha como é que é importante você conhecer a banca. Repare que a única diferença que existe entre a primeira frase e a segunda é o emprego dessa preposição em. Uma tá implicam tratamento discriminatório, o outro implicam em tratamento discriminatório. Tá ok? O grande mestre Evanildo Bechara só aceitaria a primeira construção. Implicam tratamento discriminatório. Ok? Então Bechara só aceitaria a primeira. Agora, o Rocha Lima aceitaria tanto a primeira construção, implicam tratamento discriminatório, como implicam em tratamento discriminatório. Aceitaria as duas hipóteses. A ESAF segue o Rocha Lima, ou seguiu o Rocha Lima, admitindo as duas hipóteses. Então, justamente foi essa a resposta por conta disso. Então, para a ESAF, você tanto pode usar sem preposição, como pode usar com preposição. Legal? Agora, se fosse FGV ou CESP, já não aceitaria a segunda construção com essa preposição em. Letra C. Repare que a única diferença que existe na letra C é acarreta uma, ok? E acarreta em uma. Aí, meu amigo, não há nenhum gramático no cosmos que aceite a preposição em. Nenhum gramático aceita a preposição em junto ao verbo acarretar. Então, o verbo acarretar só pode ser transitivo direto. Legal? Então, aqui você pode eliminar tranquilamente a letra C. Letra D de dado. O incitamento à discriminação, incitamento à discriminação, não faz sentido. Discriminação com E significa, tá, retirar a responsabilidade de um crime, inocentar. Não faz o menor sentido nesse contexto. Então, posso eliminar a letra C, posso eliminar a letra D de dado, faltando apenas a letra E. A letra E tem um erro no final, na segunda reescrita, tá? Que é erro de pontuação. Repare, tá aqui, ó. Olha a frase original. Com lesões jurídicas de forma diferenciadas. 2 pontos. O primeiro, a integridade física. Repare que entre o primeiro e a integridade física, você tem que ter no mínimo uma vírgula aí, porque você está substituindo um verbo. O primeiro é a integridade física. Então você percebe até pela entonação da frase que está faltando no mínimo uma vírgula aqui entre o primeiro e a integridade física e também na sequência. E os demais, a paz pública. Tá ok? Então, há erros de pontuação. Mas o que me interessava aqui, não vou nem perder tempo, porque é de um assunto que a gente não está falando, mas o que me interessava aqui eram particularmente as alternativas B e C. E repare que o entendimento da ESAF foi admitir as duas construções. A forma conservadora, tradicional, que é sem a preposição em, tá? E a forma nova, que é a forma como quase todos nós, usuários da língua, usamos. Quase todos usam a preposição em depois do verbo implicar. Então, eles admitiram as duas construções, a antiga e a nova. Agora, olhe só o entendimento das demais bancas. Questão número 2, agora a questão da FGV. Gente, eu vou direto ao ponto que interessa. Nós estamos falando sobre o verbo implicar, certo? Olha só o entendimento da FGV. Nesse segmento do texto, há um erro quanto à norma culta. E a resposta foi a letra D de dado. E por que foi a letra D de dado? Olha lá. Isso implica em definição clara de cada função. Então, para a FGV, o emprego da preposição em se torna totalmente indevido, inadequado. Você viu como é que foi diferente do que nós vimos da ESAF? E esse entendimento que a FGV demonstrou aqui, deu como resposta a letra D, dizendo que a regência é desaconselhável de implicar, porque na concepção da FGV, que segue a linha do Evanildo Bechara, seria sem a preposição em, esse mesmo entendimento é compartilhado pelo CESP. Ok? Olha lá. Olhem só
as questões 3 e 4. Isso não implica ensinar jovens. Aí o que ele fala? Seriam mantidos o sentido original do texto e sua correção gramatical caso fosse inserida a preposição em imediatamente após a forma verbal ensinar. Isso implica em ensinar. A ESAF aceitaria, porque a ESAF admite as duas hipóteses, mas o CESP não. O CESP e a FGV não. O CESP e a FGV seguem o Bechara, só como transitivo direto. Então, olha como é que é importante você saber o que pensa a banca. Item 3 errado. E aí você vai para a questão seguinte. Olhem como é que as questões se repetem. Tá? Igualzinha a questão. Casas, saúde, transporte, saneamento básico e iluminação implicarão investimentos. Então a frase está escrita da forma tradicional sem a preposição. O que ele propõe? A inserção da preposição em. O emprego, a inserção da preposição em, imediatamente após a forma verbal implicarão, não acarreta prejuízo. Na concepção do CESP, acarreta sim. A gente já viu. Para a ESAF tudo bem, mas para o CESP e para a FGV não. Para o CESP e para a FGV, tá, que seguem a linha do querido mestre Evanildo Bechara, só sem preposição, só como transitivo direto. Então, essa inserção da preposição em gera prejuízo sim. Então, item 4, errado. Item 5. Julgue se a reescritura do período mantém a correção gramatical e o sentido do texto. Senhores, eu sempre dou um conselho para meus alunos. O aluno tem que ser malandro, tem que saber fazer prova, ok? Sempre que o CESP propuser a você uma reescritura de frase, mantendo o sentido original e a correção, a primeira análise que você tem que fazer é quanto à correção. Se houver um errinho gramatical, pronto, acabou a questão. Você não precisa olhar a frase original, você não precisa comparar com a frase original. Você só vai fazer essa comparação se a reescritura estiver totalmente correta. Aí sim, a frase está correta? Beleza. Então agora não há jeito. Vou arregaçar as mangas e vou comparar com o texto original. Mas se houver um errinho, acabou, não perca tempo. Sim, já falei para você, o fator tempo na hora de fazer a prova é preponderante. E aqui acontece exatamente isso. Você não precisa fazer a comparação com o texto original. Por quê? Porque essa frase já contém um erro gramatical. Que erro é esse? Essa constatação acarreta na pluralidade. Gente, o que eu falei para vocês? Tá, o implicar, tem essa dúvida? Tem um autor diz uma coisa, outro autor diz outra? Isso acontece? Acontece. Agora, quanto ao acarretar, não. Todos são unânimes em dizer que o verbo acarretar é transitivo direto. Então, o emprego da preposição em para todos os autores e para todas as bancas configura uma falha gramatical gravíssima. Então, você não pode usar a preposição em aqui de jeito nenhum. Então, o certo seria acarreta a pluralidade. Legal? Então, item 5, erradíssimo. E aí, meus amigos, gostaram do Bezoar? Bem legal, né? Então, bem, algumas pessoas têm me perguntado como continuar o estudo após essa semana do português para concursos. Perguntando também se eu tenho um curso completo. E o fato é que eu tenho sim um treinamento completo chamado Português para Concursos. Se você quiser saber sobre ele, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, dizendo eu quero saber sobre o treinamento Português para Concursos. Caso o interesse seja grande, no próximo vídeo eu explico como ele funciona. Por enquanto, vamos focar aqui no conteúdo dos vídeos dessa semana, em que estou buscando passar o máximo de dicas para você e que tenho certeza de que, se você aplicar o que está aprendendo, vai ver os resultados muito mais rápido do que você imagina. No próximo vídeo, o último dessa série, vamos ver dicas e bizus de interpretação de textos. Você vai ver que interpretação não é um bicho de 7 cabeças e que há técnicas para se interpretar corretamente. Agora, eu quero saber de você o que achou desses 2 primeiros vídeos, se você já está conseguindo colocar em prática. Role essa página aqui para baixo e escreva seu comentário para mim. Eu vou ler todos os comentários e responder o máximo possível. Isso é muito importante para mim, pois é assim que eu vou ganhando energia e motivação para continuar esse trabalho, para ajudar pessoas a transformarem
as suas vidas, passando no concurso público. E eu queria te pedir mais algumas coisas rápidas e que vão fazer muita diferença para mim e para seus amigos. Primeira, você pode ser avisado pelo seu WhatsApp sobre a próxima aula sobre as novidades do português para concursos, participando da minha lista VIP. É só clicar logo abaixo do vídeo no link do WhatsApp e enviar a mensagem. Segunda, se você ainda não me segue nas redes sociais, vale a pena você me seguir, pois lá eu estou sempre postando conteúdos atuais e muito importantes para a sua preparação. Tá vendo esse logo do YouTube aqui na parte de baixo do vídeo? Clique aqui e depois se inscreva no canal e clique no sino para receber as notificações de vídeos novos. E por último, não menos importante, compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse evento com seus amigos. Eu sei que você conhece alguém que está estudando para concurso ou que gostaria de estudar e você pode ajudar muito a vida dessa pessoa compartilhando esse conteúdo com ela. Eu acredito verdadeiramente na transformação que a aprovação no concurso público gera na vida das pessoas. E você pode contar comigo nessa jornada até a sua posse. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Oi pessoal, meu nome é Ana, eu sou servidora aqui do TRT do Rio. Eu queria falar para vocês o como eu sou agradecida ao professor Marcelo Rosenthal, de português. Em 2004, foi a primeira vez que eu fui aluna dele. E preparatório para o TRT de uma forma muito rápida, eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. Eu recomendo muito o curso do professor Marcelo, principalmente da forma como ele dá as suas aulas. Os exemplos que ele usa, a forma da didática dele, a gente não esquece. Já são 14 anos que desde a primeira vez que eu fui aluna dele, e eu consigo me lembrar ainda dos exemplos em sala de aula que ele dava. Então, eu digo para vocês que é um professor de qualidade, é um professor que de uma maneira muito tranquila, às vezes engraçada, nos passa todo o conteúdo que a gente precisa para tirarmos uma boa nota na prova de português nos concursos. Então eu recomendo, já fui aluna dele depois em alguns cursos online e são tão bons quanto o curso presencial. Então eu digo a vocês, boa sorte, estudem português, sim, dá para aprender, eu aprendi, então todo mundo pode aprender. E o professor Marcelo Rosenthal está aqui para isso, para ajudar a gente a fixar o português. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Acreditem que vocês vão conseguir, tá bom? Eu deixo um abraço aqui para todos. Tchau, tchau.